A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, com muita satisfação damos início a mais um programa Conexão com Deus. Desde já eu agradeço e muito a sua companhia. E aqui conosco no estúdio, como sempre, está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Um grande prazer sempre estar na sua presença. Bom dia, Isabel. Tudo bem com você? Tudo bem. Nosso programa hoje tem um assunto fundamental para ser tratado aqui, não é verdade? Vamos falar sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo. Aliás, a Bíblia inteira trata deste assunto central, que é a morte de Cristo. Olha, e eu faço um convite especial para você, hein? Se prepare porque vai ser uma verdadeira aula. Então não saia daí, nós vamos para o intervalo, mas ele é bem rapidinho. Em alguns instantes nós estamos de volta. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Estamos de volta com o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Aqui somos uma verdadeira família e como família e igreja temos em nós o compromisso não só de levar aos outros, mas também de viver a palavra de Deus em fé, amor, esperança e transformação. É uma alegria para todos nós estarmos em comunhão entre os irmãos. Por esses motivos, os casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros se reúnem no Ministério de Casais para compartilhar os desafios de um casamento saudável em uma sociedade tão alheia a compromissos, integridade e verdade. E não é só isso. Na Escola Bíblica Dominical temos uma classe específica para casais, onde este ano o tema a ser trabalhado é a família segundo o coração de Deus. Além disso, temos também o Encontro de Famílias Pinheiros, uma programação regular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um ambiente de comunhão, confraternização, reflexão e estudos bíblicos para toda a família. Venha nos fazer uma visita, Avenida Nações Unidas, 6.151, Pinheiros, São Paulo, capital. Desde já, sejam muito bem-vindos. Bom, na nossa conversa de hoje com o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós vamos tratar sobre a morte de Cristo, não é isso, reverendo? Exatamente, Isabel. Esse é um assunto tão solene e de consequências eternas. Certo. Né? Reverendo, existe uma ambiguidade, vamos esclarecer. A morte de Cristo pode ser considerado o maior crime da história ou ele pode ser considerado o maior ato e o maior gesto de amor da história? Parece que essas duas coisas são colocadas em contradição, em oposição, em choque uma com a outra, mas as duas afirmações são verdadeiras. A morte de Cristo foi o maior crime da história. Primeiro porque Jesus não cometeu os crimes dos quais ele foi acusado. Ele foi acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Segundo, os acusadores contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Terceiro, a motivação dos acusadores era inveja, ciúmes. Quarto, o juiz que julgou a causa estava plenamente consciente de que Jesus
era inocente das acusações que lhe foram imputadas. Quinto, o juiz recebe a advertência da sua consciência e da sua mulher para não se envolver com Jesus Cristo, o justo. Então você percebe, Isabel, que quando Pilatos dá essa sentença de morte a Jesus, ele agiu por conveniência e não por convicção. Porque os judeus disseram para ele, se você soltar a este, você não é amigo de César, porque ele se diz rei. E aí o apóstolo Pedro reúne essa verdade lá em Atos 2, verso 23, eu vou ler para você esse texto. Pedro diz assim, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então a primeira tese é que foi o maior crime, mas a segunda tese é que foi o maior gesto de amor. Porque, na verdade, Isabel, quem levou Jesus à cruz não foi Judas, porque traiu Jesus por ganância, nem Jesus foi à cruz porque o Sinédrio o acusou por inveja, nem ele foi à cruz porque Pilatos o sentenciou por covardia. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. A Bíblia diz em Romanos 8,32 que Deus não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ele diz em Romanos 5,8 assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, então nós temos esses dois pontos que são verdade, maior crime da história e maior prova de amor. Prova de amor. Mas isso quer dizer então que Jesus precisava morrer, é isso? Veja bem, se Deus pudesse salvar a você e a mim, a nós, por outro meio, certamente Deus o teria usado. Deus é justo e Deus não podia passar por cima do nosso pecado, deixando de ser justo. Para Deus satisfazer sua justiça e cumprir as demandas da sua lei, ele teria que nos sentenciar, porque o salário do pecado é a morte. Então o que Deus fez? Deus providenciou para nós um substituto perfeito, imaculado, sem pecado. E Deus lança sobre este substituto, que é o seu próprio Filho, os nossos pecados. E Deus pune no seu Filho os nossos pecados. Jesus Cristo morreu, diz aqui a Bíblia em 1 Coríntios 15:3, que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele paga a nossa dívida, ele quita a nossa dívida. Ele morre como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre em nosso lugar, ele morre em nosso favor. Ele dá a sua vida por nós. Então a morte de Cristo não foi um acidente. É muito importante entender isso. Não foi um acidente. Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Isso foi planejado, e planejado desde a eternidade, porque Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E para quem está nos assistindo nesse momento, reverendo, quais são as implicações da morte de Jesus Cristo para a vida de quem está nos Essa assistindo? pergunta é muito importante, Isabel. Eu gostaria de responder olhando para as pessoas que estão nos assistindo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu somos pecadores. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que nós vamos ter que comparecer perante Deus para dar conta da nossa vida. Naquele grande dia do juízo, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. E naquele dia do juízo, as nossas palavras vão nos condenar, porque nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. As nossas obras vão nos condenar. Se você
fez alguma coisa que seu pai não viu, que a sua mãe não viu, que seu marido não viu, que a sua esposa não viu, que seus filhos não viram, que seus pais não viram, Deus viu. As nossas omissões vão nos condenar. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Seus pensamentos e desejos secretos vão condenar você, porque Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Então, por esse critério das obras, nenhum ser humano vai escapar, porque Deus exige perfeição para entrar no céu. Se você guarda toda a lei e tropeça num único ponto, você é culpado da lei inteira. Então Deus, por amor a você e a mim, estando nós numa situação irremediável, Ele manda o seu filho, seu único filho, para morrer por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Não há outro caminho de salvação a não ser Jesus. Só Ele salva. Não há outra porta de salvação a não ser Jesus. Só através dele você pode ser reconciliado com Deus. Daí a mais alta importância para você de Cristo ter morrido na cruz em seu lugar, em seu favor. Reverendo, a Bíblia diz que a morte de Cristo foi segundo as Escrituras. Como que a gente pode receber, então, esse benefício? Como a gente pode receber os benefícios disso que aconteceu segundo as Escrituras? Ô Isabel, isso é o ponto nevrálgico, porque a pessoa, para receber os benefícios da morte de Cristo, porque lá Ele comprou para nós a eterna redenção, é arrepender e crer em Jesus. Jesus morreu na cruz. E agora é necessário que cada pessoa, ao ouvir esta mensagem, reconheça que é pecador. E reconheça que Jesus Cristo levou sobre si na cruz o seu pecado. Se arrependa do seu pecado e ponha a sua confiança exclusivamente na pessoa de Cristo. Não basta saber historicamente que Jesus Cristo morreu na cruz. Os demônios sabem disso. E eles não são salvos. Não basta saber que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele voltou para o céu, que Ele vai voltar a segunda vez. Isso é conhecimento histórico. É preciso que a pessoa reconheça que ele é um pecador, que não tem nenhuma outra porta de salvação a não ser por meio de Jesus, e é preciso que ele ponha a sua confiança no Filho de Deus. Estamos chegando ao fim do programa, viu, reverendo? Muito obrigada, viu? É um privilégio. Foi uma aula, não foi? Falei para você que ia ser uma aula e realmente foi. Bom, muito obrigada pela sua companhia. Estamos encerrando o programa. Contamos então com você aí do outro lado, aí nos acompanhando na próxima semana, nessa mesma emissora e nesse mesmo horário. Até lá. Até lá. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos esperando você lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.